Todos encontraram, podem dizer amém? Amém. Então vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Louvado seja o nosso Senhor Deus pela sua gloriosa e bendita palavra. Meus irmãos, nessa noite eu queria conversar com os irmãos sobre a disciplina do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra disciplina ou correção, ela às vezes é mal vista pelos cristãos, né? Aliás, por ninguém, não importa quem seja, ser disciplinado não é algo gostoso de se sentir, não é? Então, eu queria conversar nessa noite, por mais que não seja gostoso, por mais que não seja prazeroso a disciplina, tanto quanto a recebemos dos nossos pais ou do Senhor, mas ela é um dos aspectos da vida cristã. Não é opcional você pegar, colocar dentro da sacola a disciplina e eu vou levar a disciplina para a minha vida cristã. Não, a disciplina, ela faz parte da vida cristã. Então, nessa noite eu queria conversar com os irmãos neste período de tempo, e falarmos sobre a disciplina que está imposta sobre nós na vida cristã, olhando para este texto da carta aos Hebreus. Antes de nós adentrarmos especificamente no capítulo de número 12, só para nós termos uma intimidade maior com a carta, uma familiaridade maior com esta carta, gostaria de explicar o contexto no qual ela foi escrita. Esta carta aos Hebreus, não é, que muito tempo foi chamada de carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, hoje comumente não é mais aceita tanto como o apóstolo Paulo, como a carta do apóstolo Paulo, por causa de tantas divergências e por não haver provas, evidências palpáveis de que seja mesmo uma carta do apóstolo Paulo. Então, ela normalmente tem vindo nas nossas novas traduções de edições de hoje, como a carta aos Hebreus somente, mas se você pegar principalmente a King James de 1611, está lá a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Uma Bíblia católica também vai informar carta do apóstolo Paulo
aos Hebreus, porque ainda eles remetem a essa autoria paulina. E então esta carta, ela foi escrita num período aonde havia diversas conturbações, tanto na vida, e esse período que foi escrita a carta aos Hebreus, os comentaristas vão dizer que ela foi escrita em um período aonde ela foi colocada, esses cristãos que receberam essa carta estavam num período entre duas grandes perseguições do cristianismo. Esta carta, ela foi escrita provavelmente antes do ano 96, porque Clemente, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, Clemente, ele vai citar passagens da carta aos Hebreus, então nos denota que essa carta ela já existia, então no ano 96, quando o Clemente escreveu a sua primeira carta. E de 96 para trás, então, foi o período que ela tenha sido escrita. E alguns vão dizer que ela foi escrita depois da morte do Nero, quando houve depois também a destruição do Templo de Jerusalém, por causa que quando nós começamos a ler a carta aos Hebreus, os irmãos vão ver a ousadia que o autor ele vai demonstrando em falar sobre a inferioridade do Antigo Testamento, a inferioridade de Arão como sumo sacerdote, a inferioridade dos sacerdotes, da aliança do Antigo Testamento, do pacto do Antigo Testamento, do sacrifício do Antigo Testamento. Você vai perceber uma certa ousadia que esse autor tem em falar a respeito desses assuntos, dizendo que eles eram inferiores, dizendo que eles eram coisas, sombras de uma perfeição que viria com a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Eles vão dizer que ele teve essa ousadia, porque o templo no ano 70 foi destruído por Tito, o templo de Jerusalém. Você observa que as cartas de Paulo, por mais que escreveu muitas coisas, e os outros cristãos daquele período, Paulo ele não fala tanto sobre o templo, ou tanto da doutrina da nova aliança e da antiga aliança e da doutrina do sacerdócio de Jesus Cristo. Você vai encontrar uma doutrina mais fundamentada exatamente na carta aos Hebreus. Então eles vão dizer que ela foi escrita depois do período da destruição no ano 70, que Tito destruiu o templo de Jerusalém, porque como aquele templo havia sido destruído, os judeus haviam sido dispersos. Então, é como se o autor tivesse tomado esse ânimo a mais, tivesse tomado essa ousadia a mais em falar que aqueles ritos do Antigo Testamento eram coisas inferiores em relação à nova aliança, ao pacto do Novo Testamento. Então, vai ser mais ou menos neste período. Só que também, eles vão dizer que o período que foi escrito esta carta, ela vai datar de um momento de paz em Roma. Os irmãos se lembram que quando Nero subiu ao poder no ano 64, ele perseguiu os cristãos, principalmente depois do incêndio no ano 64, onde o próprio Nero colocou fogo na cidade de Roma, e depois colocou a culpa entre os judeus e os cristãos, por causa que os lugares onde não foram incendiados era onde habitavam mais cristãos e judeus. E então eles vão dizer que o Nero perseguiu os cristãos, aliás, durante um período de 4 anos, até o ano 68, onde ele mesmo vai lá e comete suicídio. E então vem no ano 69 o imperador Vespasiano, e este imperador, ele foi conhecido na história como um imperador pacífico, o imperador que quis promover mais a paz no Império Romano. Então ele vai dizer que é nesse período que essa carta foi escrita. Por que eles vão dizer isso? Por causa que a carta aos Hebreus, se nós olharmos principalmente para o capítulo de número 10 de Hebreus, os irmãos vão ver lá escrito assim pelo autor: lembrai-vos dos dias passados, do período aonde vocês suportastes com grande alegria a expoliação dos vossos bens, aonde vocês eram perseguidos. O que é a expoliação dos bens?
O Império Romano percebia que você era um cristão, então ele ia na sua casa e roubava pegava tudo que você tinha. Você tinha uma casa, você perdia aquela casa, você tinha qualquer tipo de comércio, o Império Romano vinha e espoliava. Então, o autor aos Hebreus está dizendo para ele: olha, lembre-se desses dias, vocês lembram daquele tempo que vocês, por mais que perderam os bens, por mais que perderam as casas, vocês suportaram com alegria, vocês permaneceram, mesmo nesse período tenebroso, aonde vocês perderam a casa de vocês. Então é como se o autor estivesse dizendo para eles: olha, naquele tempo era difícil, mas agora está mais fácil, né? Naquele tempo vocês perderam a casa, perdiam as coisas por ser cristão, mas agora nós estamos vivendo num período de maior paz. Só que teve um problema: quando veio este período de maior paz, aquela igreja se afrouxou, aquela igreja enfraqueceu na fé, aquela igreja parou de avançar, aquela igreja estacionou, aquela igreja estagnou. Então, a carta aos Hebreus, ela vai ser escrita exatamente com essa finalidade. Veja que no capítulo 13, no versículo de número 22, ele vai dizer assim para os irmãos: olha, eu rogo para que vocês suportem essa pequena palavra de exortação. E a carta aos Hebreus vai ter essa característica peculiar: ela está a todo momento o autor exortando a igreja, todo momento o autor dizendo para a igreja: vamos ser crente, meus irmãos, vamos permanecer na fé. Olha, se lembrem dos dias que vocês suportavam a fé, mas permaneciam, eram perseguidos, perdiam os bens, mas vocês permaneciam crentes. Então, os irmãos vão observar que isso já inicia no capítulo de número 2. Paulo dizendo: olha, aquela palavra que nos foi anunciada naquele período, então atentemos para essa tão grande salvação. Então, em toda a carta, o autor aos Hebreus, ele sempre vai estar exortando, sempre vai estar tentando injetar naquela igreja ânimo, porque era uma igreja que provavelmente estava desanimada, era uma igreja que, como nós lemos no capítulo de número 12, estava com os seus joelhos cansados, e aliás, seus joelhos vacilantes e as suas mãos cansadas. Então essa carta foi escrita com essa finalidade: injetar ânimo em uma igreja que estava desanimada da vida cristã, que estava desanimada dessa caminhada cristã. Então, como o autor, ele vai injetar ânimo naquela igreja? Como ele vai fazer com que aquela igreja pegue fogo novamente? Como ele vai fazer isso? Ele apela para o melhor método e o melhor remédio para animar uma igreja: ele dá Cristo para ela. Ele não vai atrás das psicologias mundanas, nem das filosofias mundanas. O que o autor faz é falar da superioridade de Jesus Cristo. Então, no capítulo de número 1 e o 2, o autor, ele vai começar a sua carta dizendo assim: olha, antigamente, meus irmãos, antigamente, Deus, ele nos falava através dos profetas, só que agora, ele nos fala através do Filho. Então, o autor coloca nesse primeiro ponto que Jesus, Cristo, é superior a todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus é superior. Aí, ele vai continuar na sua exortação àquela igreja, falando que Jesus é superior aos anjos, falando para aquela igreja assim: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ele continua no capítulo 3, versículo 4, falando que Jesus é superior a Moisés, o grande Moisés, o grande legislador que nós estamos estudando na escolinha dominical. Esse grande Moisés, ele vai dizer: Jesus é superior a eles. No capítulo 4, até o capítulo de número 7, o autor vai começar a dizer para aquela igreja: olha, Jesus, ele é superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento, todos que viveram. Jesus é maior, é superior que todos eles. Todos aqueles grandes sacerdotes que viveram no Antigo Testamento, Jesus era muito maior do que eles. O capítulo 7, versículo 26, tem a maior declaração que, na minha opinião, eu fico, toda vez que leio, deslumbrado com ela, porque a Bíblia fala lá que Jesus, ele foi feito muito mais sublime do que os céus.
E eu fiquei olhando isso e falei, meu Deus, você já parou para pensar nisso? Olha o que o autor está dizendo para aquela igreja: Jesus é mais sublime do que os céus. E isso nos ajuda, podemos até extrair uma lição para nós já. Isso nos ajuda a refletirmos sobre algo que está no nosso meio hoje. Por que você quer ir para o céu? Porque o céu é um lugar bom? Ou porque o céu é o céu de Deus? Por que nós almejamos tanto este lugar? Porque as fadigas findarão? Ou porque estarei face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo? Estaremos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que almejamos o céu? Porque eu não vou para o inferno, Juninho, é óbvio. Ou queremos o céu para estarmos lá contemplando a este Deus face a face. E o autor vai dizer no versículo 26 do capítulo 7, que Jesus, ele é feito mais sublime do que os céus. Às vezes nós queremos os céus, mas não queremos o Deus dos céus. Às vezes queremos o bem-estar dos céus, mas não queremos quem proporciona o bem-estar dos céus. Que Deus nos ajude a nos livrarmos desse tipo de pensamento, porque na verdade isso daí é uma fuga de um lugar pior. Desejar o céu para fugir do inferno é uma fuga de um lugar pior. Existe um poema muito antigo que diz assim: Senhor, me move de tal maneira para o teu amor, a ponto de que não exista céu, eu ainda continue te desejando, e mesmo que não exista inferno, eu continue te temendo. Que Deus nos ajude a declarar como este poema antigo: mesmo que não exista céu, quero te amar, Senhor, mesmo que não exista inferno, continuo te temendo. E então o autor vai continuar na sua fala, no capítulo de número 8 ao capítulo de número 9, falando que Jesus trouxe e proporcionou a todos uma melhor e superior aliança. Não uma aliança que era justificada pelo sangue de bezerros, de cordeiros ou de bodes, mas pelo seu sangue imaculado que nos perdoou de todos os nossos pecados. E ele vai continuar no capítulo 10, até o capítulo de número 11, falando para aquela igreja sobre a prática cristã. Veja que essa carta, ela tem uma característica diferente das cartas de Paulo, porque se você observar as cartas de Paulo, ele escreve primeiro a doutrina, depois ele aplica tudo. Romanos capítulo 12 em diante é a prática de tudo que Paulo ensinou nos capítulos de número 1 a 11. Só que a carta aos Hebreus é diferente. Ele traz uma explicação doutrinária e exorta a igreja. Ele traz outra explicação doutrinária e mais uma vez ele vai lá e exorta a igreja. É sempre assim, a exortação no meio da teologia, ou da doutrina, ou da explicação, ele vai trazendo essas exortações para aquela igreja. É como se o autor estivesse desesperado para chegar para aquela igreja e injetar esse ânimo nela, e fazer com que essa igreja tenha aquele fervor dos primeiros dias, aquele amor dos primeiros dias. Então ele de fato vai exortando aquela igreja. No capítulo de número 11 dessa carta, o autor começa a falar sobre as inspirações que temos na fé. Talvez alguém dissesse para aquele autor dessa carta, falando assim: tá bom, você está falando desse sacerdócio superior, você está falando que Jesus Cristo é maior, você está falando que ele é maior que Moisés, mas você está falando para a gente exortar para viver essa vida cristã, para permanecer nessa fé, mas tem alguém que conseguiu? E o autor vai começar a explicar: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Enoque andava com Deus. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, Jacó, José. Então ele vai dizer para aquela igreja assim: olha, para esse interlocutor, suposto interlocutor, se alguém conseguiu viver isso, ele vai dizer: nós temos diversas inspirações para nós olharmos para a vida deles, olharmos para essas vidas e vermos que é sim possível viver a vida cristã.
que é sim possível nós caminharmos nessa vida, não importam as circunstâncias ou as dificuldades. No final do capítulo de número 11, ele vai falar sobre 2 tipos de crentes. Os crentes que pelo poder da sua fé, eles apagaram o poder do fogo, e pela sua fé, eles colocaram os exércitos dos inimigos dispersaram os exércitos dos inimigos. Mas também ele vai falar de um outro tipo de crentes, crentes que pela fé foram cerrados pelo meio, crentes que pela fé foram decapitados, crentes que pela fé permaneceram, não importasse as circunstâncias. Às vezes a igreja moderna tem que olhar para esse capítulo 11 e perceber que a vida cristã não é só triunfos, que a vida cristã não é só vitória, que a vida cristã não é só bênção, mas que a vida cristã tem sim os seus momentos de dificuldade, mas apesar das dificuldades, nós permanecemos crendo, nós permanecemos firmes e acreditando neste Deus. Não importa se ele vai me cerrar no meio como cerrou Isaías, não importa se ele vai me matar na prisão como matou o apóstolo Tiago, não importa, ou me livrar da prisão como livrou o apóstolo Pedro. O importante é nós permanecermos nessa fé. E então, no capítulo de número 12, depois de listar todos estes homens, essas inspirações, que olhando para a vida de cada um deles, nós tomamos ânimo, nós tomamos alento para continuar a viver essa vida cristã. Ele inicia o primeiro versículo falando assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor, nesse versículo de número 1, quando ele falou que nós estamos rodeados dessas nuvens de testemunhas, talvez uma tradução melhor seria, para a palavra nuvem no grego aqui, seria: nós estamos, diante dessa plateia. E ele passa a usar um recurso de uma analogia dos esportes antigos que tinham naquela época. Porque a carreira que nos está proposta, prossigamos, ele vai falar, porque ele estava usando o recurso das corridas que haviam nos Jogos Olímpicos naquele período grego. E ele passa a dizer: está vendo aquela multidão que fica ao redor, vendo aqueles corredores? Está vendo aquela multidão? Eles estão torcendo para você, estão te dando alento, querem que você vença, querem que você continue. E essa nuvem de testemunhas, todos esses homens do Antigo Testamento, a Bíblia fala no versículo 40 do capítulo 11, que todos esses homens, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Então, Abraão, Isaque, Jacó e todos esses homens, são essas plateias que estão ao nosso redor, dizendo: nós conseguimos permanecer, não importasse as circunstâncias, porque sem vocês nós não seremos aperfeiçoados. Então era essa nuvem de testemunhas que essas pessoas tinham que olhar, esses grandes homens da fé, olhar para eles nessa carreira que nos está proposta para continuarmos. E ele vai dizer assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, continuando a usar a mesma analogia dos homens que corriam naquela época. Era como se ele estivesse dizendo assim: deixe todo o peso. Para correr você não precisa de roupa pesada, para correr você não precisa de uma gordurinha a mais. Queime, deixe essas coisas para trás. E esse peso, ele chama de pecado. Então, o primeiro problema, aliás, que o autor vai registrar aqui, que pode nos frear na carreira cristã, é o pecado. E ele está dizendo que este peso chamado pecado, ele precisa ser deixado para trás. Às vezes, você vê pessoas combatendo frente a frente com o pecado há anos. E quando você passa 10 anos, você pergunta àquela pessoa, é sempre o mesmo pecado.
Porque essas pessoas não aprenderam a deixar o pecado para trás. Aquele pecado sempre volta naquela vida, sempre acusando ele, sempre dizendo para ele não continuar, sempre dizendo para ele que ele não é justo, sempre dizendo para ele que ele não é santo, sempre dizendo para ele: olha o que você fez com o teu Senhor. E Jesus nos ajuda em relação a esse tipo de perfeccionismo cristão, lá na primeira carta de João, no capítulo 2. João fala assim: filhinhos, não pequeis. O que ele estava dizendo? Este é o ideal. O ideal é não pecar. Só que se vocês pecarem, não pense que a vida de vocês está destruída, que vocês têm que desviar, que vocês têm que sair da igreja, que vocês têm que parar de ser crente. Não! Se vocês pecarem, olha para alguém que foi justo. Olha para Jesus Cristo. Olha para Ele. Perceba que Ele conseguiu, que Ele é perfeito, que Ele é santo, e o que Ele faz é te santificar, é te aperfeiçoar. Só que você vê, às vezes, cristãos, na igreja moderna, que parece que qualquer pecado que vem sobre ele vai lá e estaciona, ele vai lá e deixa de tomar a ceia, ele vai lá e para de vir para a igreja, ele vai lá e para de fazer, estava uma bênção, peca, já era. Isso, irmãos, é falta de fé em conhecer que Jesus é justo. A vida cristã não é um perfeccionismo. É isso que João estava dizendo naquela carta. A vida cristã não é perfeccionismo. Nós falhamos, nós fracassamos. Mas ao invés de continuarmos no fracasso, a vida cristã diz que tem um advogado, que tem um homem justo, que tem alguém que é perfeito, que nós devemos depositar a nossa confiança nele e olhar para ele. É isso que está sendo dito por João naquela carta. Então, este pecado é um dos primeiros freios, que vai nos frear para continuar, para percorrer esta vida cristã. Aí o autor vai falar no versículo de número 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Veja, que ele já tinha listado diversos homens do Antigo Testamento, dizendo que esses homens pela fé venceram, viveram esta vida cristã. Só que agora ele vai e recorre ao exemplo, ou melhor dizendo, ao modelo mais perfeito. Sabe a diferença do exemplo e do modelo? É que o exemplo você copia algumas coisas, só que o modelo você tem que ser igualzinho. Você tem que se encaixar aonde ele está. Então está aqui a diferença entre o que Jesus fez e o que os grandes homens do passado fez. A diferença de um exemplo é que você olha para ele, você vê algumas coisas boas, virtudes nele, e você vai lá e traz para a sua vida. Só que Jesus, você tem que se encaixar dentro do molde dele. Não é copiar algumas coisas de Jesus. Jesus ele foi um homem que amava, eu quero o amor, eu quero outra coisa, outra virtude dele. Não, Jesus você tem que ser como ele, entrar dentro do molde de quem Jesus é. Isso é o que o autor está dizendo. E ele vai dizer assim: olha, vocês que já estão cansados, vocês que já estão pensando em parar essa vida cristã, olhem para Jesus, olhem para ele, e vocês olhando para a vida desse Jesus Cristo, vocês vão perceber que ele suportou tudo pelo gozo que lhe estava proposto, e ele até tomou uma cruz. Veja, o que o autor estava querendo dizer, quando um gozo, ou melhor dizendo, um gozo que estava proposto para Jesus, que ele olhava para esse gozo que estava proposto para ele, e este gozo que estava proposto para Jesus Cristo, foi o motivo pelo qual ele caminhou naquela vida cristã, ele cumpriu a vontade de Deus, ele continuou servindo ao Senhor. Qual gozo era este? O gozo de estar com Deus. Esse era o gozo que estava proposto para Jesus Cristo. O que fez com que Jesus se motivasse a viver aquela vida cristã? Não foi uma boa filosofia, não foi um bom ensino, não foi um bom conhecimento. O que fez com que Jesus se mantivesse nessa vida cristã, a ponto de suportar a cruz, foi que ele estava olhando no dia em que ele ia novamente voltar para o Pai.
no dia em que ele novamente ia estar ligado mais uma vez com o Pai. E ele está dizendo assim para nós: olha, assumam esta mesma responsabilidade de Jesus, assumam isso na vida de vocês. Quando vocês estiverem caminhando nessa vida cristã, sabe o que vocês devem fazer? Quando vocês estiverem desfalecendo na fé, quando vocês estiverem desanimados na fé, olhem para o gozo que está proposto para nós. Olhem para o gozo que está proposto para cada um de nós. Olhem para o que Deus tem prometido para nós lá nos céus. É isso que Ele está dizendo para nós, através da vida de Jesus Cristo. Que a alavanca, vamos dizer assim, a âncora, melhor dizendo, que fez com que Jesus permanecesse na fé cristã, vamos dizer assim, a ponto de suportar uma cruz, a âncora que fez com que ele se mantivesse firme até o fim, foi que um gozo estava proposto para ele: encontrar o Senhor nos altos céus. Se nós fixássemos essa verdade mais em nossos corações, se fixássemos essa verdade mais em nossas vidas, em nossa mente, nós continuaríamos a caminhada. Muitas coisas não nos frearíamos, não fazia com que nós estacionássemos, se nós olhássemos para o gozo que está proposto para nós lá no céu, lá em encontrar o Senhor Jesus Cristo, em vê-lo face a face. Nós não friaríamos com uma falta de compaixão, talvez de um outro irmão. Talvez nós permaneceríamos firmes, constantes, sabendo que lá no céu tem um gozo proposto para cada um de nós, maior do que qualquer alegria terrena, maior do que qualquer privilégio ou prazer terreno. Existe uma alegria superior a todas as outras, que está proposta para cada um de nós. E ele vai dizer assim no versículo 3: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Esse desfalecer em vossas almas podia ser usada no sentido aonde aqueles corredores que estavam correndo naquela maratona, vamos dizer assim, de São Silvestre, quando eles chegavam na linha de chegada, eles caíam, eles descansavam. E ele estava dizendo para esses cristãos assim: olha, não desfaleçam, antes de vocês completarem a caminhada. Não deixe com que este desfalecimento da alma ocorra antes que vocês completem esta caminhada. E ele vai dizer assim: ó, considerai a Jesus Cristo. Considerai a Ele, que suportou tal oposição dos pecadores. Ele estava dizendo assim: olha, o que tem para nós, essa vida cristã, ela é tão sublime, ela é tão gigantesca, que vocês precisam olhar para Jesus, olhar para os mártires que morreram por causa do Evangelho, e pensar que esta causa do Evangelho não é uma mínima causa, não é lutar para que os pobres tenham mais acesso à riqueza como existe no Brasil, não é lutar para que os negros tenham mais acesso às faculdades como é lutar no Brasil. Essa causa, ela é superior, a ponto de consumir a vida dos mártires, dos santos e do próprio Filho de Deus. Ele estava dizendo assim: olha, esta causa, ela é tão sublime, que levou a vida de Jesus Cristo, a vida dos mártires, a vida dos santos, e consumiu a vida deles por completo. Não é uma mera causa. Ser cristão não é seguir uma mera filosofia, ser cristão não é seguir uma mera ideologia, ser cristão é viver a realidade. É viver a realidade, porque tudo que tem aí é ilusões e mais ilusões, mas se existe uma realidade neste mundo, está na vida cristã, está em servir o Senhor Jesus Cristo, está em obedecê-lo, está em cumprir a sua vontade. É isso que o autor está dizendo para eles, e ele vai dizer, no versículo de número 5, vocês já se esqueceram da exortação que vos admoesta como filhos. E ele cita Provérbios capítulo 3 para aquela igreja. E é aqui que eu quero parar com os irmãos. Ele passa a falar para aquela igreja a respeito da correção, a respeito da disciplina. E para falar isso para aquela igreja, ele está dizendo para ela assim: olha, vocês se esqueceram que tudo o que vocês estão passando aí, todo esse tipo de dificuldade que vocês estão sofrendo aí,
na verdade, é uma correção do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo para aquela igreja considerar todas as circunstâncias ruins que vierem sobre eles. Ele está dizendo para essa igreja considerar essas circunstâncias ruins como advindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela igreja, ela não podia olhar para a correção e, como um filho mimado, não aceitá-la e desprezá-la e dizer para Deus: por que você faz isso comigo? Por que você me levou para andar por estes caminhos? Por que você me conduziu até essas circunstâncias? A reação deles em relação às adversidades e às circunstâncias difíceis da vida é que eles tinham que ter uma reação: eu perdi o emprego, Deus tem algo para me ensinar. Minha casa queimou, Deus tem algo para me ensinar. Me lembro que quando a casa do irmão Aguinaldo queimou algum tempo atrás, ele me ligou e ele disse assim para mim, estava perplexo com a situação, e ele disse assim para mim: Juninho, por que isso aconteceu? Eu também perplexo com a situação, quase que sem fé, disse para ele assim: olha, eu me lembro que o pastor Clendene diz numa das histórias da Escola de Cristo, que quando a casa dele foi devastada por um tornado, ele se sentou nos escombros daquele lugar, e ele olhou para o céu e disse: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com essa circunstância adversa? Se nós olhássemos para isso, deixaríamos de ser esta igreja mimada moderna, que esperneia com qualquer tipo de correção, que choraminga com qualquer tipo de correção ou disciplina do Senhor Jesus Cristo, que choraminga por receber uma correção. Essa geração mimimi. Se nós atentássemos e em cada dificuldade que nós sofrêssemos, nós usássemos essa declaração do pastor Clendene: o que o Senhor tem para me ensinar nessa situação? O que o Senhor quer fazer com que eu aprenda, Senhor, dentro dessa situação? Só que parece que a igreja moderna, ela se esqueceu desta parte do cristianismo, essa parte da disciplina, essa parte da correção, essa parte onde Deus vem e quer nos ensinar através de circunstâncias difíceis. Nós somos muitas vezes como aquele tipo de filho, que o pai nunca freou, que o pai nunca freou a vida dele, e aquela criança foi crescendo, mimada, acostumada a receber, acostumada aos benefícios, acostumada às circunstâncias boas e desacostumada com as circunstâncias difíceis. Hoje, uma unha cravada freia cristãos. Hoje, uma falta de paz do Senhor freia cristãos. E às vezes, nessas circunstâncias difíceis que Deus nos conduz, ou até uma crítica, não estou dizendo que não haja isso dentro da igreja, quem dera que não houvesse, até uma crítica que nós recebemos de um outro irmão, é uma maneira de Deus dizer para nós: olha, eu quero extrair algo de você. Eu estava dizendo para os irmãos essa manhã, estávamos estudando o capítulo 16, do capítulo 9 ao 16 de Êxodo, e a Bíblia fala que Deus levou o povo para as águas amargas de Mara, e a Bíblia fala que Deus ali lhes deu ordenanças e ali provou o povo de Israel. Veja que chegar até as águas amargas de Mara não foi um acidente de trajeto. As águas amargas de Mara estava dentro da agenda de Deus. Porque quem estava guiando o povo para o deserto era a nuvem. Foi o Espírito Santo que conduziu aqueles homens para estarem naquelas águas amargas. E eles reclamaram contra Moisés. Não existia sepulcros o suficiente no Egito, Moisés. Nós vamos morrer de sede nesse lugar. E Deus provando aqueles homens, para ver se extraía algo bom dele,
E aliás, a palavra Mara, como expliquei nesta manhã, deu origem talvez à palavra mirra, da onde também deu origem à igreja de Esmirna, que significa mirra. E naquela igreja, como é que Deus tratou com ela? Fazendo com que ela sofresse, fazendo com que ela fosse apertada, porque a mirra era uma planta, para você extrair o bom cheiro dela, você tinha que espremê-la, você tinha que apertá-la, para que então saísse o bom cheiro da mirra. E a igreja de Esmirna foi essa mirra, que Deus apertou, mas uma igreja que permaneceu firme. Então as águas amargas de Mara iam funcionar com esse sentido, o sentido de tentar extrair do povo de Israel um bom cheiro, e não conseguiu extrair, saiu um mau cheiro, o cheiro da reclamação, o cheiro da murmuração contra Deus. No Salmo 50, Davi chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero ser como a oliveira na casa de Deus. Nossa, que coisa linda que Davi disse para Deus. Sabe o que Davi está dizendo para Deus? Deus, a oliveira era usada, ela era espremida, por isso que o jardim do Getsêmani se chama o lugar da prensa, porque naquele lugar havia uma plantação de oliveiras, e também lá era prensado o azeite, e o primeiro azeite que saía da oliveira, era usado para colocar no candelabro. Os outros azeites que saíam da oliveira, eram usados para o incensário, para os perfumes do templo. Sabe o que Davi estava dizendo para Deus? Que eu quero ser oliveira na casa do Senhor. Davi estava dizendo assim: Deus, me esprema como se espreme a oliveira, porque eu quero que o Senhor use o meu azeite, eu quero que saia um bom caldo de mim, Senhor, para que eu possa ser útil para o Senhor. Estive dizendo essa manhã também, que Deus nunca usa um homem que se acha capaz. Hudson Taylor, disseram para ele assim: porque o Senhor acha que o Senhor foi usado como missionário lá na China? Ele respondeu: Deus não achou ninguém mais incapaz do que eu. Os outros se achavam muito capazes, e Deus nunca usa um homem que é autossuficiente, que se acha capaz de fazer a sua obra. Moisés, quando se achou capaz, teve que passar 40 anos para saber que não era capaz. José, quando era um menino mimado, se achava o tal do seu pai, o pupilo do pai dele, teve que ir para a prisão para saber que não era um homem capaz de fazer a obra de Deus. Deus nunca usa homens que se acham autossuficientes, que têm uma alta estima de si mesmos. E essa disciplina, essa correção de Deus, serve com um propósito: de Deus extrair de nós um bom caldo, de Deus fazer de nós pessoas incapazes, a ponto de olharmos para dentro de nós mesmos e sentimos: Senhor, eu sou incapaz, eu não sei falar como Moisés, o que eu vou dizer para o Egito? Você viu Moisés, todo cheio de orgulho: eu vou salvar todo mundo aí. Só que quando ele passou 40 anos lá no deserto: Moisés, eu não sou digno, Senhor, o que eu vou falar? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei. Aí estava o vaso perfeito para Deus, alguém que foi prensado, alguém que sofreu a disciplina do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Malaquias, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, ou odiou Esaú. Só que se você olhar para a vida de Esaú, depois que ele perdeu a sua primogenitura, Esaú, a nação dele, foi uma nação super rica. Jacó tentou oferecer alguns presentes para ele, e o que ele diz? Olha, José, eu estou cheio, eu tenho bastante, o que esses presentes que você quer me dar aqui? Eu tenho bastante. Esaú foi um homem rico, um homem próspero, um homem que sempre prosperou, uma nação próspera. E a Bíblia fala que Deus odiou Esaú e amou Jacó. Só que você olha para a vida de Jacó, Jacó sofreu a perda de um filho, Jacó era um enganador, Jacó não tinha uma nação certa para morar, Jacó não tinha uma casa certa para morar, era um peregrino, não tinha um lugar fixo para se permanecer. E como Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, sendo que Esaú foi mais próspero do que Jacó em sua vida? É aí que está o amor de Deus. É aí que está o amor do Senhor. Como Ele ama alguém, corrigindo ele,
levando para lugares difíceis, como Jacó, e como ele odeia alguém, deixa ele viver. Como ele aborrece alguém, deixa ele viver. Jerônimo falou assim: a maior ira de todas é que Deus não se ire conosco quando pecamos. Percebe o paradoxo? A maior ira de todas é quando Deus deixa de se irar conosco. A maior ira de todas é quando Deus deixa de nos corrigir. A Bíblia fala em Romanos que Deus deixou que os gentios vivessem e aprofundassem-se mais e mais nos seus pecados, porque Deus estava oferecendo o seu ódio para aquele povo. A maior ira de todas é Deus parar de corrigir você. Eu não consigo entender esse evangelho moderno. Um evangelho que não aceita repreensão. Cristãos tão mimados que não aceitam ser corrigidos pelo Senhor. Sendo que a maior evidência de que Deus ama alguém é quando Deus leva essa pessoa debaixo da disciplina, debaixo da correção, debaixo do seu tratar, moendo no seu Getsemane, espremendo. Deus amou Israel, porque sempre em Israel houve um profeta para anunciar que eles estavam em pecado, para anunciar que eles tinham que voltar para o Senhor. O autor vai dizer que os nossos pais, eles nos corrigiam segundo o seu parecer e nós nos sujeitávamos a eles. Por que nós não vamos nos sujeitar ao Pai dos Espíritos? Ele está dizendo para aquela igreja: o teu pai te corrigia, o teu pai te disciplinava, e você se sujeitava. Agora Deus está te corrigindo, Deus está te disciplinando, e você não quer aceitar. Você não quer aceitar essa correção. E ele vai dizer assim, no versículo 10: aqueles, os nossos pais, quando nos corrigiam, eles nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o Pai dos céus, ele nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Tudo o que está acontecendo com a correção de Deus, nada mais é do que Ele nos santificando, nada mais é do que Ele nos separando do mundo, nada mais é do que Ele nos levando para uma vida perfeita, para uma vida santa. E o autor vai terminar dizendo assim no versículo 12 e 13: portanto, concluindo o argumento dele, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Ele está citando provavelmente Isaías 35, versos 3 e 4, e ele vai continuar: e vocês façam veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente antes que seja curado. Veja que depois desses argumentos, para que essa igreja continuasse firme na fé, continuasse permanecendo, crendo no Senhor, continuasse a vida cristã, ele vai concluir: pegue esses joelhos vacilantes que vocês estão, as suas mãos cansadas, e continuem caminhando. Lembre-se que a correção do Senhor nada mais é do que Deus trazendo a sua santificação para nós. E ele vai dizer assim: aplainai os caminhos, para os que são coxos possam trilhar, e não se percam e sejam curados. E eu fiquei pensando sobre esse versículo final.
e foi algo até que o pastor comentou nessa noite aqui. Estava dizendo para o Anderson esses dias: Anderson, parece que os ideais cristãos não existem. Os ideais cristãos, que eu estava dizendo para ele na conversa, era amar um ao outro. O que o próprio irmão Edmilson esteve pregando na sexta-feira aqui, uma boa palavra para nós. E eu estava refletindo sobre isso. E eu disse para o Anderson: olha, parece que não existe. Porque onde você olha para lá ou para cá, você vê um criticando o outro, um falando mal do outro, que me disse de lá, de cá, de cá e de cá. E eu pensei: será que os ideais de amar um ao outro não existem? Será que isso é comum, que a gente tem que trilhar esse caminho desse jeito mesmo? Que é comum a gente ver isso dentro da igreja? Só que os ideais estão aí. E o autor aos Hebreus está dizendo para aquela igreja: olha, vocês que são fortes na fé, vocês limpem o caminho, usando a mesma metáfora do corredor. Quando o corredor ia correr naqueles campos, naquela pista de corrida, o corredor olhava a caminhada que ele tinha que fazer, o percurso que ele tinha que fazer, a estrada que ele tinha que trilhar, e a primeira coisa que ele fazia era limpar os destroços, limpar as sujeiras, limpar tudo que estava lá. E a Bíblia fala que os fortes na fé, esses cristãos, tinham que seguir na frente e tirar de um lado as sujeiras, para que os coxos pudessem vir atrás e, ao invés de caírem, sejam curados. O que ele está dizendo em outras palavras? Encorajai-vos uns aos outros. Como o pastor disse aqui, encorajai-vos uns aos outros. Você pegar e ser um elo para que o teu irmão avance, a educação ser um elo para que os músicos avancem, para que as irmãs avancem, para que os jovens avancem, nós limparmos o caminho para que nós avancemos. É isso que ele estava dizendo para aquela igreja: limpem os caminhos, aonde estão sujeiros, para que os coxos, ou seja, os fracos, eles venham atrás e eles consigam passar. E por que eu estava dizendo sobre isso? Por irmão Anderson, porque esse elo, aonde eu encorajo o irmão Marquinhos a continuar na fé, aonde eu encorajo o Fernando a continuar na fé, aonde eu encorajo o Jorge, eu encorajo outros irmãos, é isso que o autor está dizendo: limpar os caminhos para que nós prossigamos. E como o pastor estava dizendo nessa noite, de encorajarmos uns aos outros. E quando há os disse que me disse, quando há as críticas de um para com os outros, na verdade você está desencorajando o irmão, você está freando com aquele irmão, você está fazendo com que ele não avance na fé, você está fazendo com que ele estacione na fé, sendo que você tinha que limpar os caminhos, para que ele também trilhasse junto com você essa caminhada cristã. Se coloquem de pé.